nunca pensei que ao começar medicina terminasse com uma clínica própria logo no imediato. Agora já dizem, foste muito visionário. Não, eu fui louca. Hoje tenho aqui uma médica muito conhecida, é a nossa médica dos afetos, que também tenho o prazer de chamar de amiga. Bem-vindo ao episódio 196 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. Com Ana Gonçalves e Sofia Santareno. Porque a Sofia, olha, foi muito gira a nossa história. Vou contar aqui muito rápido. Eu lembro-me que foi uma pessoa que me falou, quando eu comecei a vir para o digital e a fazer lives, eu que tinha uma rúbrica, que já não me lembro o nome, mas que eu convidava profissionais de saúde que estavam no digital. E mandei uma mensagem à Sofia, deram-nos o contacto, depois nunca conseguimos realizar essa live, vai-se lá saber porquê nas nossas vidas, mas eu já tinha o número da Sofia, sim, exato, gravado, e há um dia que a Sofia me manda aqui uma mensagem com um pedido de ajuda profissional e as nossas vidas voltaram-se a cruzar, mas mais do que alunas ou mais do que o contexto profissional, eu acredito e sinto que tenho aqui uma amiga para a vida, alguém que me escuta e que sabe sempre dizer as palavras certas, mesmo que doa. Sim, é assim, as amigas à série acho que é assim. Servem para isto. E por isso tenho aqui o prazer de a convidar e estar aqui. É uma referência, não é? É médica cirurgiã plástica, tem aqui a sua paixão por cuidar, temos aqui valores muito similares. Acho que todas as convidadas que vos trago aqui também não fazia sentido de outra forma, são pessoas que eu me identifico e que têm aqui valores muito em comum comigo e a Sofia não é exceção. Portanto, quem és tu, Sofia? Agora obrigada, tão querida. Não, obrigada, é um gosto também estar aqui, obrigada pelo convite e também me revejo muito em ti, montes de coisas. Então, olha, digital, não é? Quem és tu? Não, quem és tu? Quem sou eu? Quem és tu? Quem é a Sofia Santareno? A Sofia é uma sonhadora que pensava que podia mudar o mundo e que no fundo está a tentar com o seu curto impacto deixar qualquer coisa, nomeadamente na forma como se faz saúde e na forma como se faz cirurgia plástica, porque é realmente a minha paixão sempre foi, mas por exemplo a minha mãe dizia, tu és completamente doida, a cirurgia plástica isso é a coisa mais fútil e superficial, demorou muitos anos até a minha mãe aceitar a minha escolha. E o que eu lhe dizia sempre, isto porque nós também gostamos da aprovação dos pais, como é óbvio, da aceitação, era sempre, mãe, mas eu vou fazer uma cirurgia plástica diferente e humanizada, e acho que no fundo é isso que eu faço todos os dias e pronto, essa é a minha missão, como eu digo. Portanto é essa a Sofia. Também é uma mãe, claro, tenho 2 filhotinhos, graças a Deus, um que vai fazer agora 9 anos, estamos aqui, e outro que vai fazer, já fez agora 1 ano. E tenho uma vida que não é tranquila, apesar de poder parecer que é tranquila, porque neste momento vivo no campo, decidi que era uma coisa importante para mim, ainda que traga muitos desafios e portanto aí o digital acaba por ter uma presença importante e pronto, é a Sofia amiga, é a Sofia que é como é, que não tem filtros, é um problema meu, mas também sabem com o que é que contar e com a minha transparência também acaba, a minha honestidade também acaba por ser um fator que facilita, eu acho, que as relações. Então, Sofia, diz-me uma coisa, foste para a medicina, tiraste a especialidade e depois como é que foi aqui a tua jornada? Sempre quiseste ter o teu negócio? Sempre achaste que irias ser empreendedora? Sempre te enquadraste nesta caixinha de ser empreendedora? Eu acho que no fundo sempre fui empreendedora desde pequenina, porque eu comecei a fazer um negócio de miçangas com 5 ou 6 anos, 6 anos. Não é? Eu fazia, também tinha uma caixinha de miçangas com fichinhas, tudo escritinho, bonitinho. Empresário? Sim, empresário, fazia encomendas, eu entregava e depois tinha o clube da Barbie. Eu sempre tive essa dinâmica desde miúda, quando comecei a perceber que com o meu pensamento e com as minhas ideias, eu podia em pequenas ações tornar coisas realidade. A minha mãe passava-se comigo. A minha mãe dizia, a Sofia das festas, eu com 12 anos comecei a organizar eventos, comecei aos 13 anos a fazer aquelas coisas que as miúdas todas fazem, de serem promotoras, ao mesmo tempo fazia rádio, gravava anúncios de rádio e fazia teatro, porque no fundo tenho uma paixão por comunicação e acho que essa é uma das vertentes que as pessoas às vezes esquecem de investir na formação dos miúdos e faz toda a diferença no futuro. Mas sempre quis ser médica, isso é verdade. Agora, eu lembro-me de dizer assim, caramba, eu tenho uma dicotomia dentro de mim, tenho uma parte de mim que me imagino médica e depois tenho outra parte que me imagino tipo a mulher dos negócios, e dizia assim, imaginava-me com aquela balecinha assim, aquela malinha tipo anos 90, mas claro que se tivesse que escolher as duas, prefiro ser médica. O meu pai também é médico e acaba por também ser um médico empreendedor, então acho que há aí essa parte de inspiração. A minha mãe é uma pessoa que é da pedagogia, das necessidades educativas especiais e, portanto, muito dos valores, da inclusão, da comunicação com as mãos, ela é da língua gestual, portanto, eu acabo por apanhar de um lado e do outro aquilo que me parecia mais interessante, identificar-me nisto. Agora, nunca pensei que ao começar medicina
terminasse com uma clínica própria logo no imediato, ainda que o meu pai a tenha feito. Portanto, na prática eu sabia que isso era possível. Pois, era uma realidade que tu sabias que era possível alcançar. Sim, o meu pai terminou o curso e não foi diretamente para o SNS, quer dizer, fez os estágios, mas depois fez logo a clínica dele e acabou por empreender. Agora eu também vejo nele coisas muito boas e enquanto empreendedor que falhas, que eu tento aqui, à distância do tempo, olhar e dizer assim, bem, eu não quero ir por ali, não é? Uma pessoa muito empática, tal como eu, mesmo perfil de personalidade, que se dá muito aos outros e que não define os limites e, portanto, ainda hoje continua refém desse seu negócio que não foi tão bem estruturado, então eu não quero ir por aí. Sim, é isso mesmo. Muito bem, também empreendedores de sucesso sabem que não precisam estar reféns do seu negócio. Está a aprender aqui com este. Foi por isso que eu pedi ajuda, esta é a verdade. E diz uma coisa, tu começaste, quando criaste a tua clínica, tu já estavas no digital como Sofia, por acaso não sei? Olha, eu comecei a ter o digital, eu na altura, por exemplo, eu lembro-me de ter tive o i5, como toda a gente teve, depois, sim, ele existiu, ninguém sabe, mas era. Depois, não, mas aqui o malta dos anos 80 sabe. Pronto, depois quando eu estive a estudar medicina no Porto e durante o qual eu fazia eventos e era fotógrafa para fazer aqui já algum dinheiro, ainda que a minha mãe se passasse, tive uma amiga minha brasileira que dizia, você tem que ter Facebook. E eu dizia, o que é isto? E isto era no ano 2006. Tive o Facebook e nesse Natal dei a mim mesma a prenda de apagar o Wi-Fi, lembro-me perfeitamente. E depois, quando comecei a namorar com o meu atual marido, Duarte, pus o Instagram e gostava de fotografia e para mim o Instagram era uma conta de fotografia. E então o Duarte aceitou mais ou menos que ele é um bocadinho ali anti-redes sociais e foi uma conta que eu criei que eu tenho imensa pena hoje em dia de não ter alimentado durante tanto tempo, mas também o meu foco era outro, era fazer especialidade de cirurgia plástica, cuidar dos meus doentes. Mais tarde, quando eu passo pela maternidade durante o internato, acho que esse é aqui o grande clique. Eu consigo compreender que não é fácil, aliás, eu não sou assim muito bem vista, entre aspas, como a mãe cirurgiã que dá de mamar. É uma coisa que eu sou até inclusive criticada e gozada na minha classe, na minha área. Então eu pensava um bocadinho fora da caixa e também a forma como os recursos humanos eram no fundo respeitados dentro do Sistema Nacional de Saúde. Eu comecei a perceber que a minha jornada enquanto mãe, mesmo grávida, foi dura, os pares sobretudo não, e eu percebi que às tantas o meu caminho não ia por ali, tive que fazer uma escolha e nessa escolha obviamente que pensei em ter o meu consultório, portanto abri o meu consultório ainda durante o internato de uma forma muito caricata, que eu posso, se quiseres contar. Sim, e basicamente foi um pensamento fora da caixa, porque ninguém queria saber de fazer consultas online, ninguém queria fazer, e eu não tinha dinheiro, porque nós internos, e mesmo no Sistema Nacional de Saúde como médicos, não ganhamos muito em termos de, eu acho que é também propositado para nós não conseguirmos, no fundo, estamos dependentes de um sistema, eu não tinha capacidade financeira para estar a pagar um aluguer de uma casa, as despesas todas e depois ainda ter um consultório, então eu tive que arranjar aqui um esquema, e andei a pensar como é que havia de fazer, como é que não havia de fazer, e se alugava um espaço, e se alugava umas horas, até que pensei, não, tens que fazer uma coisa fora da caixa, e havia um sítio que tinha aberto à frente da minha casa, que era um cabeleireiro, que era muito bonito e que eu achei que podia ser uma coisa que fizesse crossing. Eu sabia que ia ser gozada, mas na prática eu sempre pensei fora da caixa, portanto está tudo certo. E há um cirurgião plástico que era o antigo orientador de uma pessoa que também me orientou muitos anos, que é a doutora Ana Fernandes, que tem uma personalidade particular, mas com quem eu aprendi muito. O antigo orientador dela, que é uma madeirense, empreendedor, que é o Dr. Cabral Barreto, abriu o seu primeiro consultório num cabeleireiro. E então eu tinha lido um livro, ele na altura já escrevia livros sobre a sua jornada, e eu acho que graças à ideia dele pensar, e como ela falou durante muitos anos sobre ele comigo, e ninguém queria saber das histórias dela, sou eu, acabei por ter aqui no fundo a inspiração. E então o que eu fiz foi, ok, este cabeleireiro pode ser uma saída, vou ser gozada e vou, mas se eu fizer tudo certinho, com o licenciamento da RS, porquê que eu não faço um crossing? Então eu acabei por fazer esta proposta à dona do espaço, ela aceitou. Isso no Porto? Não, cá em Lisboa já, ela aceitou e eu criei no segundo andar um pequeno consultório que estava completamente e inteiramente dependente de mim. Como é que eu me conseguia multiplicar, não é? Portanto, eu fechei com ela o valor que eu pagava ao mês, tivesse o que tivesse lá dentro, porque acabava por ser uma coisa que me trazia mais liberdade, eu sabia que tinha aquele valor, fui sempre super certinha, ela sabe, trazia-lhe ideias de eventos com crossing entre os dois projetos, levava clientes, pacientes do meu lado para o dela e vice-versa, e no fundo tínhamos por baixo uma alçada de uma galeria de arte que tinha tudo a ver com cirurgia plástica, ajudei a fazer exposições, a fazer vernissagens, ela estava ligada ao meio televisivo e no fundo ela acabou por, no fundo, com este processo ajudar-me nesse processo inicial. Mas para estar dependente só de mim, eu não conseguia, eu só tinha uma sala, não é? Então eu não tinha uma recepção, eu não tinha uma forma... Mas já estavas no digital aí?
estava só com o Instagram muito ligeirinho, mas eu comecei a perceber, Isso foi em que ano? isto foi em 2016, por aí, eu comecei a perceber, 16, 17, comecei a perceber que o digital tinha uma grande vantagem, é que trazia as pessoas a mim para aquilo que eu era, ou seja, eu estava no hospital, conseguia fazer conteúdos digitais, então eu comecei a mostrar a minha vida no dia-a-dia, como é que eu me vestia como cirurgiã, as chocas que eu usava, eu lembro-me de estar a estudar na biblioteca, fazer intervalos e dizer o que é que eu estava a estudar, trazer um bocadinho da informação da autoridade sobre cirurgia plástica como curiosidade, foi assim que eu comecei a entrar no digital. Em paralelo com o tal projeto, como eu não tinha mais ninguém que me ajudasse, eu encontrei um software que posso dizer-te que teve comigo desde o início até ao dia 31 de dezembro deste último ano, portanto estou sem este software há 8 dias, estou a sentir-me um bocado estranho, mas é um software que fazia tudo em um, que permitia às pessoas uma grande autonomia, portanto eu através das redes sociais criava links, as pessoas podiam entrar na minha agenda de slots e marcavam sozinhas o que queriam fazer e quando. O que era muito difícil para mim era depois a cobrança. Já consultas online? Já tinha consultas online. Ou nesse espaço? Sim. Eu geria na minha agenda, a agenda digital, tempos. O que é que eu notava que acontecia e que agora mudou? Eu notava que as pessoas precisavam de me ver ao vivo primeiro. E depois no seguimento faziam o digital tranquilamente. Qual é que era a minha grande dificuldade? Que eu também acho que é importante dizer. É que eu, como sou esta pessoa que quer ajudar toda a gente e pensa que vai salvar o mundo, não conseguia definir muito bem a linha ténue entre o que eu ajudava e quando cobrar. Então, essa é a grande... Sim, porque no fundo agora com as redes sociais nós mandamos uma mensagem, antigamente quando é que conseguimos contactar um médico, não é? Ou ter o número de telefone, quanto mais ter um acesso à vida dele, ao que ele faz e ao acesso a uma mensagem. A uma mensagem, e a verdade é que só muito recentemente é que comecei a mudar um bocadinho este mindset com a tua ajuda, porque eu inclusive incitava isto nas redes sociais, as pessoas vinham falar comigo e diziam, fala comigo por mensagem privada que eu ajudo, e de repente estava a montar planos de pele, estava a dar conselhos, pronto, e isto levou-me claro a este esgotamento no fundo de energia, que é aquilo que vocês sabem, um bebê, tudo que eu estou a lidar, porque é normal, nós temos tempo, energia e é limitado, não é? Era bom que não fosse. Exatamente, e pronto, então tento agora mais do que tudo nas redes sociais comunicar esta minha nova mudança para que as pessoas entendam que eu não consigo ter energia para chegar a todo lado, então o meu tempo é limitado. Mais, não sentes isso? Eu acho que sim, talvez, não sei, acho que há pessoas e pessoas. Claro. Mas também quem não respeitar e que só estava ali para ter a tua opinião e uma borla, não é? Sim, sim. Nem sequer está disponível. Mas olha, nem cumpre o tratamento. Sim. Tu dás-lhe as informações. Sabes que uma das coisas que foi mais desafiante também nisso digital era mesmo a acessibilidade por parte de outros colegas médicos. Eu dou o meu número de telefone a toda a gente, sempre fiz desde o início, é o que é, e agora chega a um ponto em que este Natal tenho 482 mensagens para responder, pessoais, não estamos a falar de Instagram. Então eu vou respondendo e sou sincera que ainda não consegui responder a todas. E não digo isto com orgulho, digo isto até com alguma vergonha, no sentido em que, ok, é bom as pessoas gostarem de nós, mas eu às tantas não as encaixei no sítio certo, neste ponto da minha vida em que estou agora. Mas voltando ao digital e ao tal projeto, o que eu notei que foi grande diferença foi, eu já estava no digital, na altura também tive uma coisa muito engraçada, foi começaram a surgir os softwares de simulação digital em cirurgia plástica, era uma coisa que foi super gozada pela geração mais antiga de cirurgiões plásticos e eu achava ao máximo, sempre fui um bocado geek digital. E então pensei, não, eu tenho que ter uma coisa destas, mas eu não podia pagar aquilo, não é? Portanto eu comecei logo a fazer parcerias do género, eu falo, e a coisa ficou, até hoje, ainda bem, e portanto acaba por ser uma coisa que acabou por complementar essa consulta no digital. Tinha alguma obstrução à forma como é que eu ia fazer os tais cobranças, portanto o digital surgia só como uma conexão, surgia como uma forma das pessoas, diz. Mas sentias que quando tiveste alguma resistência ao ir para o digital ou para ti como comunicavas? Não. Ou achavas tipo, vão criticar? Achava que iam criticar, e eu lembro-me, por exemplo, que no início eu ainda estava a fazer o internato e os meus colegas gozavam imenso, faziam agora és influencer, não é? Agora sou influencer, também gozam. Porque na saúde também está muito associada que a publicidade e o marketing é uma coisa negativa, não é? Sim, ou a capacidade de decidir por ti próprio e não sob um sistema e uma instituição. Sim. Se não vais atrás, não é? Se não chegas àquela guideline, aquilo que é expectável, não é? Isso. Mas também percebemos que a história é feita destes loucos que a algum momento são génios. Exato. É? Nós somos loucos até correr bem. Sim. Mas quando corre bem dizem, eu também quando vim para o digital falar de negócios dizia, negócios de saúde, isso nunca e hoje em dia tens olho para a coisa. Pois, exatamente. É mesmo isso, não é? Não, agora já dizem, foste muito visionário. Não, eu foi louca. Exatamente. Agora é que já sou génia porque mas às tantas agora neste momento tu, e eu também sinto isso comigo, já estás a ver numa trend lá à frente que as pessoas ainda não estão a ver, e isso é muito engraçado, acaba por nos dar assim um certo gozo. Então no fundo, end of story, o que acontece é que aparece então uma pandemia, esta na pandemia foi assim o caos
da minha vida, porque na verdade eu depois acabei por trabalhar com um grupo internacional, o maior grupo internacional de saúde do mundo. Fui convidada para montar uma unidade fora da caixa em cirurgia estética cá em Portugal, para um grupo que não interessa, é um grupo de saúde privada. E o digital aí foi sem dúvida um dos pontos que eles foram buscar fortes em mim, nessa análise, e portanto acabou por me valorizar. E depois, claro, os contactos com mídia, televisão, etc, etc. E marcas, não é? Marcas. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não quero ir para o digital porque depois eu não preciso para clientes, não é? Mas ter uma boa estratégia digital é ter estratégia, não é? Eu estar lá e saber porque é que eu estou a ajudar clientes, estou a aumentar a minha notoriedade para pares, não é? Olha, nós no congresso vamos ter uma das convidadas, a Sofia Campina, ela é imunoalergologista, ela até foi diretora de serviço do Egas Muniz, e ela quando te cria, ela está no SNS, portanto ela tem uma marca só para a literacia. Sim. E o que é que ela lhe permitiu? Ela diz, olha, agora fui convidada para a Assembleia da República para falar sobre um assunto. Sim. Porquê? Porque há a notoriedade dos pares e não é? Pela percepção de valor que têm, porque hoje em dia já não basta nós sermos aquele profissional de saúde muito bom no nosso consultório. Não. Isso já não funciona, não é? No fundo as pessoas procuram informação, acho que cada vez mais fidedigna e de autoridade, e quando sentem esta conexão e depois vão ler o currículo e entendem que há uma base científica por trás, na prática isto é muito importante também trazer aqui um arcabouço, não ser só uma coisa de falar sem ter nós não temos conteúdo. Que quando tu estás a dizer, olha, recomendo este tipo de procedimento, tu estás enquanto médica, não é? Enquanto médica, e para mim o meu primeiro valor é o mesmo que o teu, que é a honestidade. Então eu não posso, mesmo nas consultas as pessoas sabem, muita gente vem a consultar, eu não tenho a certeza, mas vim assim porque eu sei que, e vou dizer, olha, vale, não vale a pena, ou pelo menos se valer a pena não sou eu a pessoa. Isto é muito importante, e nas marcas é igual. Por exemplo, uma das coisas que eu também agora mudei este ano, e gosto de quem gostar é o que eu nunca, vou ser mesmo concreta, eu até, não vou dizer nunca, que foi agora só no final deste ano passado, no final de 2024, nunca uma marca me pagou para falar, ok? Porque o que acontecia sempre é que eu ia na boa, e depois chegou um ponto em que eu estava tão cansada que eu comecei a perceber, não, eu tenho que colocar o meu preço no meu tempo. Então não é querer disto ser uma mercantista, mas mandam-me imensos pacotes de cremes, de coisas, de tudo mais. Eu vou, leio, experimento, gosto. Não me custa fazer um story se eu achar que me apetece naquele dia, não faço disso uma cobrança. Agora, se me pedirem para apresentar uma marca durante um X tempo, numa comunicação, ou para fazer o anúncio, ou para fazer... Eu aí já tenho que ser uma coisa diferente. Portanto, não é porque eu estou a definir os meus limites, porque senão enlouqueço. É esta praticamente a coisa que acontece. Porque o digital também tem coisas boas, mas também tem o outro lado negro. Tem um lado negro. Quais são assim os desafios que tu sentes, ou que sentiste, não é? Agora também já tens uma construção, sabe, tu já estás no digital, já tens a tua equipa, já tens, não é? Mas se calhar olhando lá para trás, não é? Os desafios, sei lá, eu não sabia o que é que havia de publicar, ou é o desafio, porque o que é que tu sentiste de desafios? Eu acho que o maior desafio foi entender quais é que são o número de horas que eu devo estar no digital. Porque a verdade é esta, e vamos ser reais, o digital tem coisas muito boas, mas tem coisas muito más. E quando eu, que sou a minha mestrada em neurociências, eu falo sobre olhar para uma orquestra de hormonas e de neurotransmissores cerebrais que nos regem ao longo do ano, ao longo da semana e ou do mês, no caso das mulheres também, e ao longo até do próprio dia. E esta luz a que nós somos submetidos e esta intensidade de comparação de imagem é muito, muito intensa em termos de neurociências, não é? De neurotransmissores. Então o que me aconteceu, e eu acho importante trazer isto, é que eu já tive 2 burnouts digitais. Eu não sabia o que isto era, não é? E acho que tu também já deves ter tido. Quase toda a gente está no digital já teve. O que é esta sensação? Eu antes acordava e a primeira coisa que eu fazia, isto é verídico, era o pico de dopamina rápida. Pegar no telemóvel e ver o que é que aconteceu. Eu não conseguia ir à casa de banho sem fazer isto antes. Eu estou na casa de banho sempre agarrada ao telemóvel. Eu via o que é que acontecia com a concorrência, eu via o que é que não sei o quê. Não era no sentido de inveja, se era invejosa, era perceber o que é que se estava a passar, quais eram as tendências. Depois, nem estás a pensar. Nem estou a pensar, era uma coisa rotineira. A história da casa de banho é verdade, um bocado íntimo, mas eu estou na casa de banho agora, se eu não tenho o telefone, parece que nós já não sabemos o que é que devemos fazer. Parece que não sei o que é que devemos fazer. Lia-se os rótulos. Sim, e pronto, era isso. Uma revista, pronto. Hoje em dia está... Então, eu não definia momentos meus em que eu só estava comigo mesma, na casa de banho, à refeição. Eu percebi que o telemóvel, nomeadamente o Instagram, era uma extensão da minha pessoa. E isto levou a que o que acontecia à noite era, como circuito de recompensa, depois de um dia de trabalho, eu ficava muito tempo no Instagram outra vez antes de ir dormir. E de repente arrastava mais meia hora e mais uma hora e eu tenho um problema de sono. Então o meu sono acaba por não ser reparador. Isto repetitivamente leva a uma sensação de eu já nem sei o que é de publicar. Eu ultrapassei a fase da vergonha da comunicação no início para a parte do
ok, o que é que eu vou comunicar? Certo, eu sou espontânea, tenho jeito, ok, planei mais ou menos, corre bem, está tudo certo, nunca fui de grandes edições, mas agora o meu desafio é outro, é conseguir manter a cadência e ter a vontade de o fazer, entendendo que isto não está a estragar a minha saúde. Portanto, isto aconteceu-me ali no pós-pandemia 2022, portanto, só voltando lá atrás, eu quando aparece a pandemia estava com esse grande grupo, o que me aconteceu foi que o digital foi mesmo a minha rampa, porque eu acabei por estar a trabalhar com a América de um lado e com a Coreia do Sul do outro, e no meio em Portugal. Portanto, a minha marca, enquanto marca pessoal, como era muito inglês também, acaba por ir mais internacional do que nacional. Então eu estava esgotada com isso, ainda a somar com a parte dos fluxos, de horários, não é? Dos fusos horários. Então, quando aparece uma pandemia, aí eu tive essa sorte de já estar lá, estar no digital, que é na altura em que nós começamos as duas a falar, lembro perfeitamente. Aliás, o teu nome ainda hoje, caso não saibas, é Ana Gonçalves Insta. Ok? Epa, a minha doutora Sofia, cirurgiã plástica. Opa, a minha Ana Gonçalves Insta. Precisava de mandar, tipo Sofia, não, porque aparece só, eu tenho DR ainda, doutora Sofia. Pronto, é a minha doutora. Claro. Então, eu já estava lá, esse grande avanço do digital de 2020-2022, num projeto que já tinha telemedicina desde 2016, que era ligado à saúde mental, que eu era completamente gozada. Aliás, na minha área, a maior crítica que me fizeram ao meu currículo de especialidade, eu tive a pior nota, eu acho giro saberem isto, não é? Sim. Por pensar fora da caixa, foi o facto do meu currículo dizer, em cada caso clínico, eu terminar a dizer que a pessoa se sentia bem na sua vida, que estava integrada na sua atividade profissional e que tinha vontade de viver. Estamos a falar de queimados, de traumas da mão e de amputados, muitas vezes. E eu tive uma pessoa em concreto no júri que disse: ninguém quer saber disso, Sofia. Isso é uma observação que não faz parte de um critério científico ou académico, e eu tive a pior nota por causa disso na parte da avaliação curricular. Eu disse, ok, eu não encaixo aqui, está tudo certo. Então, ter a saúde mental associada ao digital já lá estava, e eu aí tive sorte. Mas também me levou a um avalanche de informação. Sim, sorte também, sim, obviamente, sim. Mas pronto, foi Sim, já lá estava. Sim. Avalanche de demanda que durante 2 anos me leva em 2022 a ter esse burnout digital. Pronto, eu comecei a perceber, claro, que há esta catadupa de como é que eu vou gerir isto. Portanto, aquele espaço da cabeleireira lá atrás teve que ser fechado, eu tive que abrir um espaço novo e abriu em 2019, portanto 2016, 2019, dia 11 de novembro. E, portanto, ainda lá estamos e neste momento é pequenino, agora temos outros desafios, mas pronto, isso não é aqui o momento. O digital permite-nos chegar a qualquer lado do mundo. E tu percebeste que, enquanto profissional de saúde, tu depois falaste aqui uma coisa muito interessante, que era a comunicação, não é? E que disseste, olha, nós até nos nossos filhos descuramos muito essa competência, e eu posso-vos dizer que os meus 3 filhos, aquele que me manipula, no bom sentido, não é? Mas aquele que consegue levar a sua opinião, é aquele que é muito mais comunicativo, consegue gerar aqui a empatia, não é? Nós dizemos que é um esperto, não é? E às vezes até tendemos a criticar isto na criança, que é uma competência até tão que boa, é boa, não é? De se desenvolver. Eu também acho que esse é o meu superpoder aqui na comunicação. Mas quando eu vim para o digital, ou quando eu trouxe as clínicas para o digital, ou ajudando, ou tendo o meu negócio, porque o que nós vamos perceber é que às vezes nós só fazemos uma página porque é gratuito, mas depois de repente começam a vir as consultas, depois de repente começamos a crescer e depois de repente aquilo já é um negócio, não é? Não é um negócio de ter uma casa aberta, mas é, porque eu tenho uma porta aberta, não é? Que é ali o digital, e nós temos que saber fazer os nossos limites, precificar, saber estrategicamente quando é que eu quero abrir agenda ou que eu não quero, como é que eu consigo crescer tendo equipa ou não tendo equipa, de que serviços é que eu vou divulgar. Portanto, depois começa aqui e eu acho é muito engraçado, porque isto é quase como a anterior convidada era nutricionista. Eu acho que nós todos temos um nutricionista dentro de nós e um marketeiro dentro de nós, não é? Porque nós achamos todos que percebemos muito de marketing e de gestão e que não precisamos, não é? Nós investimos tanto enquanto profissionais de saúde, mas depois quando vimos para o digital ou quando temos o nosso negócio temos novas funções e esquecemos que temos que ter outras competências, e não é? Que não temos. Obviamente que a Sofia tinha aqui competências já inatas, que isso foste adquirindo e que facilitou, não é? Mas sentiste que é importante enquanto profissionais de saúde nós desenvolvermos outras competências além de... Eu acho que sim, e acho que esse é o futuro, e acho que é engraçado que na minha geração há realmente uma divisão, na nossa geração, nós temos uma idade, há uma divisão de águas entre os que vão criticar porque não gostam de comunicar e não querem partilhar a sua vida pessoal e aqueles que acham que é uma rampa de saída. E a verdade, isso está provado, é que quem começa a fazer com a marca pessoal acaba por ter mais saída. E eu acho que nós temos, na verdade, este ponto de caramelo de estarmos no meio dos 2 mundos mais interessantes. Nós não fazemos parte daquela geração lá atrás
atrás que é completamente anti, mas também não fazemos parte desta geração nova que na prática é completamente pró e esquece um bocadinho estas relações humanas e o definir limites. Então eu acho que dentro desta vantagem competitiva que é nossa, de termos sido uma geração dos anos 80, 90, nós podemos usar isto a nosso favor e entender que está tudo ok em começar a criar uma marca pessoal e ter alguma presença no digital e que com o tempo nós vamos colher os frutos. Claro que nunca vamos agradar a gregos e troianos, mas temos é que ter a noção básica de o que é que vale a pena produzir, quando, que para quem comprar, e que guerras comprar. E isso traz-me ao tal tema do, em relação de fechar as portas do digital. Então eu vou tentar aqui dizer aqui duas coisas engraçadas, que é, eu fechei a porta a duas coisas do digital. Há bocado também já disse outra, que foi não mandar a fazer não, até já fechei a 4, então olha lá, a primeira eu já disse há pouco, que é, comecei a perceber que não posso andar só a dizer, mande-me fotografias que eu ajude e oriente, porque estás a tentar aqui definir, essa é uma das coisas. Segunda coisa é a parte das marcas que me pedem, não se importa, faço um story, vou fazer, depende da minha relação contigo marca, gosto dos produtos, não gosto, até às vezes gosto da comercial, não gosto, pronto, até faço. De outra maneira não, vai ser tempo, vai ser edição, é diferente. Terceiro, e isto é realmente importante, entender que os filtros, que foi o que me aconteceu, o filtro para mim foi usado como uma ferramenta, e já falámos sobre isto, para eu vencer a minha questão da autoimagem. É assim, eu não sei se têm noção, acho que sim, mas as câmaras de selfie dos telemóveis têm um efeito fish eye, ou seja, elas aumentam a zona central do rosto. Está tudo explicado. Eu não estou nada gorda. Não, é a mesma questão da penca do nariz. Eu faço rinoplastias e sei, sim. Eu nunca... E o espelho lá de casa também, não? Depende do tipo de espelho, às vezes tem ângulos. Mas basicamente é isto. Então eu, quando olhava para mim na selfie, dizia, eu não gostava do meu nariz. E dizia assim, caramba, tu parece que tens uma penca, isto fica horrível. Então eu não gostava da minha autoimagem e isto fez-me pensar muito. Então eu percebi que o filtro foi algo que me ajudou a desbloquear esta minha confiança na minha imagem, o aspecto da minha pele, etc. Mas depois, se eu tenho um negócio ligado à saúde mental, com o primeiro valor honestidade, não é? E que comunica no digital aquilo que são as minhas emoções do dia-a-dia, as minhas dificuldades, como é que eu vou estar a usar um filtro? Então confesso que tive aqui um tempo em que tive mesmo para desenhar um filtro, comprar um filtro, desenhar de forma muito discreta, que isso dá para fazer. A minha Patrícia faz tudo. Pronto. Não, agora já não preciso, então depois investi noutro filtro melhor. Foi um filtro sem filtro, exato. Que é uma rinoplastia que já fiz, era o que eu queria. Isso, a partir do dia em que eu fizer a rinoplastia, eu venho assumir que eu já não vou fechar a porta ao filtro. Pronto, esta é uma confissão que eu já fiz e posso voltar a dizer. E finalmente tem a ver com a questão da análise da concorrência. Eu comecei a perceber que não valia a pena estar todos os dias obcecada a ver o que é que se passava com a concorrência. Que aquela jornada era a minha jornada, à minha maneira, ao meu ritmo, com as minhas ideias, e que se antes eu olhava para a outra concorrência mais do que tudo, era para criar inspiração, não tanto para copiar, comecei a perceber que acontecia o contrário. Ou seja, de repente a inspiração era eu, não quer dizer que eles me fossem copiar, mas também acontece e aconteceu de forma até grave. Então, o que é que eu acabei por perceber? Que a energia que eu despendia no digital tinha que ser muito bem gerida para as guerras que não valia a pena ter e as que valia a pena. Então, não é guerra, é batalha. A batalha, para mim, é pessoal, é um balanço entre o tempo e a energia que eu despendo no digital, de forma inteligente, ou seja, é comigo própria e não com os outros. Então, essas pessoas que tinham este tipo de atitudes que infelizmente não são atitudes com as quais eu me revejo, eu facilitei-lhes a vida e decidi bloqueá-las. Para mim é algo que já foi uma coisa que foi vamos lá ver, uma evolução minha, porque eu tipo, coitadinha. Sim, porque quando tu bloqueias nem tu vês nem elas veem. Sim, então, mas ótimo. Sabes, ficar tipo, que chatice. Mas depois comecei a perceber, não, espera lá, eu estou a fazer um favor a ela, eu estou simplesmente a dizer que, olha, não tenho nada contra ti, mas eu vou facilitar-te a vida. Eu vou-te bloquear que é para tu não fazeres aquilo que eu também antes fazia, que era acordar, andar a ver tudo o que é que se passava. Portanto, eu bloqueio. Quase todas as pessoas têm essa atitude comigo, não é no sentido malicioso, pelo contrário, é só para evitar que elas passem por aquilo que eu passei, que andar sempre ali. Comentários. Sim, portanto... Eu também achava que eram maus e que ficava ali e agora, pronto, basicamente oculto o comentário, bloqueio aquela pessoa e penso, esta é a minha casa, também exatamente. Quem eu quero, não é? Para ofenderem, não vale a pena. É isso. Se alguém me vier a tirar pedras em casa, eu fecho a porta, não é? Portanto, é igual. Pronto. E isso traz... Estou sempre a bater aqui nisto. É tão bom. Isso também nos traz para o tema de perfil privado, perfil público. Porque as pessoas começam, eu vou fazer uma conta de Instagram e agora vou estar num perfil privado. Não, não vai dar para tu te mostrares ao mundo se tu tiveres um perfil privado. Continua fechado, não é? Porta fechada. Então é preciso entender esta questão de como são as ferramentas que me protegem, o que é aceitável eticamente ou não. E acho que finalmente há outro detalhe também muito interessante a falar que tem a ver com as regras da comunidade do Instagram, em saúde. Em saúde em Portugal, a lei portuguesa e aquilo que acontece. Então é preciso voltar aqui um bocadinho lá atrás.
Na Ordem dos Médicos, atualmente, aquilo que acontece em termos de, vamos dizer, lei, é que nós não podemos comunicar preços em saúde, tá? Então isto não há promoções, Nem não há nada grátis. destas coisas, nem coisas grátis. Gratuitas. Então isto é uma coisa que me faz imensa confusão. Com aquilo que é a tendência agora, pronto, os giveaways, sorteios. pronto, Não, a IRS já proibiu, mas imensa Pronto. gente faz. não estou a dizer de consultas, mas eu lembro de fazer de produtos de cremes, isso também é Ah, não, proibido. não, Pronto, produtos eu só não. fiz de cremes De porque eu saúde. tenho. Não, Saúde. isso nunca fiz, pronto. É assim. Agora, o que é que acontece é, na cirurgia plástica em particular, estamos a falar de uma área muito específica, Sim. em que as pessoas querem ver os resultados físicos. E isto traz-nos aqui no digital muitos desafios em termos de partilhas de imagem, em termos do que é que se pode partilhar, em termos de normas de comunicação nas redes sociais e até da própria Ordem dos Médicos. Então, nós em Portugal, anteriormente, tínhamos uma coisa do não se pode publicar antes e depois. O Brasil ainda hoje é assim. Não sei se reparam, mas é isso, não pode aparecer. Sim. E o Instagram também tinha essa regra. Então, o desafio aqui foi muito arranjar pessoas que permitissem partilhar o antes e depois e qual é que era a estratégia digital, porque nós depois analisamos números, analisamos impacto de ações e fazemos de uma maneira, fazemos de outra, e a equipa de marketing faz isso, para conseguir comunicar aquele resultado. E chegar à conclusão que não dava para pôr lado a lado a imagem, que tinha que ser uma... E depois o algoritmo sempre a mudar. Portanto, há uma altura em que nós conseguimos perceber que, pelo menos é o que eu noto, já não é preciso eu mostrar antes e depois. As pessoas já compreenderam que não tem a ver com isso. Tem a ver com a relação que estabelecem comigo e com a minha equipa, com a forma como nós gerimos a expectativa e como nos abrimos a ouvir a pessoa para lhe dar aquilo que ela quer, se for possível, no corpo dela e com as técnicas que temos. E com a recuperação ultra rápida, claro, que é aqui o nosso grande foco, que é distintivo e que por mais que tenham tentado imitar até comunicar noutra concorrência, já está patenteado na Europa e portanto era tudo uma questão de tempo. Portanto o digital também tem estas ameaças à propriedade intelectual, que é nós irmos para lá falar e trazer ideias sem programarmos, sem planearmos muito estratégia, não é? e sem ter estratégia. E isso depois pode ser quase um tiro no pé, em que de repente quem ganha é quem pensa que tem mais potência financeira. Mas na verdade é o mais rápido. Eu fui mais rápida e portanto o tempo teve a meu favor e depois o tempo também mostra e a verdade é Eu assim. defendo muito isso, não é? Quando me mandam mensagens a dizer Ana, qual é um curso de marketing que eu devo fazer para vir para o digital? Sempre me fez muita confusão porque o marketing na saúde é realmente mesmo muito específico, não é? E eu também não domino toda a lei, não é? E tudo o que se passa, mas sei, não é? Como é que se pode fazer um bom marketing com ética e dentro da lei na saúde, não é? Foi por isso mesmo que eu e a Inês Guerra Pereira, no dia 23 de janeiro, às 21 horas, vamos dar uma aula gratuita sobre este tema. Portanto, se é um assunto que lhe interessa, se quer começar a construir a sua marca no digital ou se já está a construir, mas quer que ela seja realmente um negócio que comece aqui a ter aquela, encher a agenda, que marquem as consultas para si, tem que estar presente, que eu vou aqui partilhar com a Inês o passo a passo do como. Vamos deixar aqui o link para fazer a inscrição e é gratuito. Sofia, isto foi aqui tipo televendas, foi assim uma parte e agora volto. Mas isso é importante, ao menos ter um momento dinâmico, é isso, e falarmos sobre assim, Ana Gonçalves, Insta. Doutora Sofia, C.plástico. Devias-te pôr a recuperação ultra rápida, que é isso que faz os milagres. Sofia, para fecharmos aqui, porque eu podia ficar aqui 4 horas a falar com a Sofia, mas não me deixam. Falamos no offline. Qual é que é assim se tu tivesses que falar para a Sofia lá de trás, que não sabia se haveria de ir para o digital ou não, se estava com receio por causa dos concorrentes, que não sabia por onde começar, qual era assim o conselho que lhe davas? Olha, eu acho que era ter estruturado e planeado melhor, se bem que nunca é perfeito, não é? Talvez. E aceitar que... eu vou só dizer uma coisa engraçada. Uma das primeiras publicações que eu fiz foi no TikTok. Depois a seguir acabei por abandonar, sim. E aquilo que eu fiz, imagina, a minha ideia na altura foi pegar num conjunto de implantes da mama e atirá-los para dentro da piscina e filmar. A dizer, vale a pena investir em implantes da mama, sim ou não? Vai mais a fundo ou vai flutuar? E ainda acho que esse vídeo ainda existe. Portanto, talvez o conselho que eu tenha que dizer mais é, se vocês quiserem efetivamente investir no digital, preparem-se que, primeiro, é impossível agradar a gregos e troianos. Vão ser sempre alvo de críticas. Who cares? No final de contas, se mantiverem fiéis aos vossos valores, transmitam isso de forma genuína nas redes sociais, não sejam duas pessoas. Aquilo que são vocês na vida real tem que levar um bocadinho da vossa vida real para o digital. Não pode ser só venda e coisa panfleta, as pessoas não gostam disso, estão fartas. E compreender que na verdade isto não é uma necessidade, isto é o futuro, isto é a realidade atual. Quem não tiver estas competências não vai conseguir sobreviver num mercado de saúde que vai ser cada vez mais competitivo, que tem uma tendência fortemente dirigida para, como têm vindo a perceber e já sabemos disso, terminar com o Sistema Nacional de Saúde, privatizar tudo,
e tornar-nos mais uma vez reféns de grandes grupos, que é algo com o qual eu também não me identifico e por isso é que depois acabei por desconectar desse projeto. Muito bem, quem fala assim não é gago. Uma salva de palmas para a Sofia Ferreira. Obrigada. E nós temos encontro marcado para a semana com mais uma convidada especial. Até lá, bons negócios.